Fala aí, pessoal do Smart, tudo bem? Elias Júnior aqui com mais um vídeo para vocês, dessa vez análise de uma coisa que eu fiz um unboxing aqui no canal, não faz muito tempo, que é o fone da Redragon, o Zeus 2, tá? Que foi comprado via AliExpress, então eu vou falar um pouquinho da experiência de compra e da experiência de uso depois aí de mais de uma semana utilizando ele, né? Então eu vou falar algumas informações sobre o uso dele, sobre o conforto, de comprar lá de fora, né? Porque um dos pontos que está difícil aqui no Brasil é o dólar super caro, então periférico, hardware, está tudo muito caro. Então acho que a alternativa para muita gente, assim como foi para mim, é o AliExpress. Então vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como você comprar ele original, tá? E eu não sei se tem falsificação dele, tá? Que fique claro, mas para garantir que você compre o original, vou dar alguma dica. E é basicamente isso que eu vou falar no vídeo, e é uma análise totalmente consumidor, tá? Eu não sou especialista em áudio e não sou nenhum audiófilo, então não espere grandes coisas técnicas, tá? Mas se você está procurando um consumidor que fala sobre o produto que está utilizando, é isso que você vai achar aqui, beleza? Então vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, queria lembrar vocês que a gente vai ter um sorteio do mousepad da Razer aí quando a gente tiver 1000 inscritos. Então, fique esperto aí que está muito próximo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai nas redes sociais, segue a gente, que você vai ficar por dentro de como participar desse sorteio, tá? É totalmente sem custo, você vai receber no conforto da sua casa. Então, a gente vai esquematizar aí como a gente vai fazer esse sorteio, beleza? Então fica ligado aí no canal para participar. Bom, agora falando do produto em si, tá? O Redragon Zeus 2 é um fone que a gente pode dizer que ele seria ele é um topo de linha da Redragon. Não sei se tem algum acima dele assim, não tô lembrado, tá? Sei que até lançou um depois dele, mas que acabou não batendo esse ótimo headphone, já adiantando para vocês a minha conclusão, tá? Então eu vou começar falando sobre a compra em si, tá? Aqui no Brasil tá meio complicado, ele já chegou a custar 200 e poucos reais, 250, 240 reais. Não faz muito tempo, deve fazer um ano aí, né? Um pouquinho antes da pandemia. E aí começou a pandemia, né? E tudo disparou, inclusive os periféricos e inclusive este fone. Atualmente você consegue achar ele por volta dos 400 reais, tá? Aqui no Brasil. E em grandes magazines aí, grandes lojas de varejo, você chega a encontrar ele até R$1.000, tá? Então, absurdamente caro atualmente ele aqui no Brasil, tá? Mas, como todo brasileiro bom de muamba, né? Que tenta buscar meios para melhorar isso, eu fui no AliExpress e achei a loja oficial da Redragon. E lá, por acaso, estava uma promoção. E eu paguei R$280 nesse fone aqui, tá? Chegou em incríveis 9 dias, foi impressionante, eu fiquei embasbacado, assim, quando, enviaram e, tipo, 3, 4 dias depois já estava no Brasil, e aí, de repente, começou a andar rápido, passou lá pela Receita, e aí foi encaminhado para cá, que eu moro em São Paulo, capital, e, cara, quando eu fui ver, quando menos esperava, ele já estava aqui, então chegou a ser mais rápido do que compra em algumas lojas virtuais aqui dentro do Brasil mesmo. Então isso me surpreendeu bastante, tá? Então eu recomendo totalmente a compra dele aí. Eu vi muita gente falando que não estava sendo taxado esse tipo de coisa. E eu estou confirmando que, pelo menos não sei se foi minha sorte, mas que não está sendo taxado, tá? Vocês vão ver, podem ver aí, eu vou deixar o card aqui em cima da playlist de unboxing. Então vocês podem ver que eu estou tendo um pouquinho de sorte, tá? Nessa questão de taxação, de importação, da Receita Federal, então eu não tenho sido taxado. Então vocês podem ver alguns vídeos aí que por enquanto parece que está um bom momento para comprar no AliExpress. Então eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo, a indicação da loja, o link direitinho para ele, tá? E aí na própria loja da Redragon tem coisas interessantes que eu espero no futuro poder trazer aí para vocês, tá? Falar da compra, né? Agora vamos falar do fone em si, tá? Bom, o fone, vocês podem ver até no unboxing lá, ele vem com diversos fios, né? Por quê? Porque, como vocês podem ver, ó,
ele está totalmente sem fio e eu acabei de tirar o microfone dele, então assim, é tudo destacável. Então esse é um ponto forte dele, que fica fácil para você transportar, fácil para você guardar. Então você tirou o fio, guardou ali o fio, guardou ele dentro que tem um saquinho da Redragon e pronto, você já consegue transportar ele muito facilmente, tá? E esses montes de cabo que vem na caixa dele tem um porquê. É porque ele dá uma infinidade de conectividade para você, tá? Ele é capaz de conectar com, claro, obviamente, o seu computador, independente de ser Windows ou eu usei ele no Mac, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ele também se conecta aos controles, né, do Xbox One, do Series X, as novas gerações, do PS4 e PS5 também, porque ele vem com um cabozinho P3, tá? Então, aquele que é um cabo que serve tanto para o microfone quanto para o fone, então ele vem com isso já, tá? Então, você não vai ter problema de conectividade, você vai poder usar ele em qualquer aparelho que você tiver aí, provavelmente, inclusive no celular. Talvez você não vai conseguir usar no seu iPhone, como é o meu caso aqui, a não ser que você tenha um adaptador por causa da entrada Lightning, né? Mas isso é outra história, né? Então você pode usar ele no celular, você pode usar ele no tablet, você pode usar ele no computador, você pode usar ele nos seus videogames, no Nintendo Switch também, eu vi gente que utilizou nele. Então, cara, a conectividade é um ponto fortíssimo dele e também essa facilidade no transporte e também na organização, né, do fone em si, com o fio e o microfone totalmente destacável, tá? Esse é um ponto totalmente forte dele, tá? Então, além da entrada P3, né, para saída P3, ele também tem a USB e a convencional, né, que é um pro microfone e outro pro fone em si. Normalmente nas placas mães vem assim, né, que normalmente é um verde, um rosa. Então ele vem com os cabos que na verdade você encaixa ele no cabo P3 e aí divide esse áudio e essa captação de áudio nesse adaptador, tá? E aí um outro ponto forte é que quando você usa ele com a conexão USB, ele vem, cara, com uma placa de som. É isso mesmo, pô, vem com uma placa de som. Cara, eu fiquei bobo. Assim, a minha placa mãe, eu não tenho uma placa de som dedicada. Eu tenho a placa mãe da MSI, a B450 Gaming Plus. Então ela vem com um áudio razoável, tá? Para as placas mães com um áudio on-board. E cara, foi uma diferença gritante de verdade para isso aqui, tá? Foi só conectar no cabo USB, o Windows já reconheceu, ele foi plug and play e atualizou o driver ali e pronto, cara. Começou a funcionar. Eu tive que deixar o volume no 50 para conseguir usar da forma que eu estava usando antes com outro fone que eu vou até comparar, vou falar para vocês aqui mais à frente quais que eu comparei ele aqui e o que eu acho em relação a esses outros que eu usava, né? Então essa placa de som, cara, você está comprando tudo em um. Você está comprando um fone que serve para o seu celular, serve para o seu videogame, serve para o seu computador, para o seu notebook, para o seu... cara, para tudo mesmo. Então além dessa conectividade toda, você ainda ganha qualidade por conta da placa de som. Que atualmente, antes até compensava você de repente comprar as remarcações desse fone, né? Porque esse fone ele foi remarcado por várias empresas, né? Inclusive do Fallen, né? Do jogador de CSGO aí, de CS 1.6, o Morcego, a Havit também tem um headset idêntico a esse aqui, tá? Claro que cada marca acaba tendo sua própria característica, por exemplo, nenhum dos outros tem tudo isso destacável. O fone, o fio, então nessa parte aí já é meio que diferente, e aí o acabamento em geral também é um pouquinho diferente de um para outro, tá? Bom, sobre a construção e a qualidade dele assim, eu não posso falar muita coisa porque eu estou usando ele há pouco tempo, né? Vou deixar aqui o microfone. Mas nesses 10 dias aí, mais ou menos, de uso, cara, eu percebi que são materiais de qualidade. Ele vem com alumínio aqui, com metalzinho nas hastes aqui. Então ele é bem flexível, ele é leve, tá? Mas, pelo menos na minha orelha, depois de algumas horas, principalmente ali jogando no meu videogame, jogando FIFA ali,
eu percebi que ele começou a incomodar depois de algumas horas, tá? Depois de mais ou menos 2 horas aí. E eu acho que pode ser um pouquinho, porque assim, ele não é muito pesado, mas ele é um pouquinho pesado. Eu acho que justamente por ele ter um pouco de metal nas hastes dele, tá? Nos acabamentos dele. O corino é um corino normal, de qualidade, de toque macio, então na orelha fica ótimo, tá? Em relação ao encaixe, à criação do palco sonoro, né? De ter o espaço ali para o seu ouvido, para o som circular ali no seu ouvido. Além disso, os fios também são revestidos com tecido, então tem também uma qualidade bem bacana. Isso me agradou bastante, cara. Assim, no geral, eu diria que esse aqui é top e se me falasse que ele custava muito mais caro, eu iria acreditar, tá? Ainda sobre os fios, né? Como eu disse, eles são revestidos com tecido, o que dificulta um pouco quebrar ou enfim, o fio fique ruim, que você precise comprar outro no futuro próximo. E aí o comprimento dos fios, né? Então os fios não são tão longos, mas são suficientes para você colocar atrás no seu gabinete, onde ele estiver ali, organizar ele e ficar direitinho na sua cabeça, tá? Então não são extremamente longos, se você precisar de algum fio mais longo, você vai ter dificuldade. Então ele fica ali na média e fica ok para utilização em geral, tá? E, como eu falei aqui, a construção dele é bacana, essa parte desse corino aqui que tem nele de toque suave, então quando você coloca aqui não te incomoda, não fica aquela coisa bruta, né? Aquele corino duro, e, enfim, por exemplo, eu tenho o Superlux, né? O headset Superlux, e eu acho um pouquinho ruim o corino que tem na parte do AirPads, né? Então, em relação a isso, é excelente isso aqui e fica confortável. Mas, porém, como eu disse, depois de muito tempo, pode ser que você comece a sentir um pouquinho a orelha aqui, principalmente nessa parte de cima. Eu acredito que seja muito relacionado ao peso e dos metais envolvidos na construção dele. Tá. Então, agora sobre a qualidade sonora dele, cara, pra mim, que sou um usuário normal, não sou audiófono, não sou um especialista em áudio, é muito bom mesmo, assim. Em relação a outros, eu tenho bastante fones, né? Então agora eu vou falar um pouquinho das comparações que eu fiz, né? Eu fiz comparação com o AirPods Pro, eu fiz comparação com o AirPods normal, com o Superlux, com até esse aqui que ele vai substituir, né? Tá substituindo, que é o da Logitech, o G230, né? E o Motorola Pulse Escape Plus também. Então, assim, eu pude comparar com diversos fones. Também tem um Sennheiser HD 449, o meu xodózinho antigo aí. Então, comparei ele com todos eles, cara, e pra mim o áudio ficou excepcional. Até porque se você for procurar outras análises por aí, você vai ver que teve gente falando que não percebeu diferença nenhuma de fones muito mais caros, né? Até de 4 vezes mais caro, como alguns da linha da HyperX, né? Então, relacionado a isso, eu acho que a unanimidade entre quem tem esse fone, a qualidade sonora é excelente, tá? Totalmente límpida. E aí para você, tanto para escutar música, eu usei para edição de vídeo, usei para jogar lá também no meu videogame. Enfim, um áudio excelente, super bem definido. E uma coisa que é característica dele, além de ele ter toda essa conectividade, um monte de coisa, quando você usa a conexão USB que vem com a plaquinha de som, você consegue usar ele em 7.1. Eu particularmente prefiro estéreo, tá? Principalmente para os jogos ali, CSGO, que eu gosto de jogar. Então eu acho que prefiro estéreo para... Assim, eu prefiro, tá? Porque esse 7.1 emulado, muita gente não gosta. Eu não sei tecnicamente explicar o porquê disso, mas, enfim, para mim não faz grande diferença isso. Mas ele tem suporte a 7.1, tem um hardwarezinho... Desculpa, tem um softwarezinho da Redragon, onde você consegue configurar, controlar, usar equalizador. Eu não precisei configurar nada, para mim, do jeito que eu conectei ele no meu computador ou no meu Mac, coloquei ele, cara, para mim não precisa mexer nada, para mim a qualidade do áudio já é excelente, muito bem equilibrado, tá? Aí em relação ao microfone, né, eu usei ele também em alguns calls, inclusive de trabalho, né, cara, o pessoal falou que inclusive melhorou muito em relação ao AirPods Pro que eu estava usando ontem.
antes, né? Então, tipo, eu tava com o AirPods Pro e aí acabou a bateria durante o call que eu tava conversando com o pessoal, né? Então, aí eu falei, pô, beleza, eu vou testar aqui um fone que chegou para mim aqui, pluguei no USB do meu MacBook aqui, fiquei meio assim por ser MacBook, né, por ser o Windows, de não ser plug and play, mas aí eu coloquei, cara, na mesma hora ele reconheceu, utilizou a placa de som, né, que vem quando você usa a conexão USB, e de imediato ali já reconheceu no Hangouts Meeting, e aí eu consegui usar o microfone e falaram que estava excelente, o áudio tinha melhorado muito em relação ao AirPods Pro. E aí vocês podem ver que realmente o microfone é um ponto muito forte desse aqui, tá? Então se você está pensando em fazer streaming, alguma coisa assim, então esse fone é recomendado, inclusive para a parte do fone, tá? Do microfone. Bom, vou deixar aí um teste para vocês, né? Com eu usando o microfone, né? Com a plaquinha de som, para vocês verem como a qualidade realmente é muito boa, tá? Bom, agora eu estou usando o cabo USB, tá? Que vem junto com o fone, com a plaquinha de som que vem embutido no controlador aqui do cabo, tá? Então vocês vão ver que a potência é muito maior, tá? Então a qualidade fica ainda superior a ligado direto na placa-mãe, então vocês podem ver que realmente o que falam é verdade, a qualidade do fone é muito boa. Bom pessoal, então agora a gente concluindo aqui, né, eu vou falar minha consideração final sobre ele. Bom, eu achei um fone excelente, achei ele bonito, ele é sóbrio, ele não tem um monte de RGB, para mim é ótimo, porque para mim RGB, no máximo ficar aqui no teclado, no meu gabinete, mas quando começa a ficar um monte de coisa piscando aí, nossa, fica parecendo uma árvore de Natal, né? Então, tem quem gosta, tá? Nada contra, mas eu particularmente gostei desse design sóbrio dele, tá? Aí outro ponto forte que eu já falei para vocês várias vezes é a versatilidade de você poder utilizar ele em diversos aparelhos, então é mais fácil você achar quais aparelhos que não funcionam nele do que ele não funciona, tá? Então ele é super versátil, tem várias possibilidades de conexões, ele mesmo já vem com vários cabos e adaptadores que permite você conectar a um monte de aparelhos diferentes, tá? Então, diferentes tipos de aparelho, então nesse quesito ele é imbatível, tá? A qualidade do áudio, a captação sonora também dele é muito boa, tá? Como eu pude falar para vocês aí, eu comparei com outros fones, a captura também do áudio, eu mostrei o exemplo para vocês aí, é muito boa, tá? Então o microfone é excelente, tanto para videochamadas, para você fazer streaming, para você se comunicar em geral, é excelente o microfone dele, tá? E por fim, né, o preço, né? Ele custa, sei lá, um quarto do preço de alguns fones, que até o próprio morcego do Fallen, ele custa metade do preço, tá? Do morcego, então, cara, é imbatível no custo-benefício geral, tá? Então, acho que hoje, principalmente se você comprar no AliExpress, você não vai achar nenhum fone no Brasil que chegue próximo disso aqui, tá? Você só vai conseguir chegar próximo disso aqui se você começar a coçar muito o bolso. A coçar muito é chegar perto de R$1.000. Esse que é o ponto, tá? Que eu gostaria de falar para vocês, as minhas considerações finais. Eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo, onde vocês comprarem, como vocês comprarem, aonde, enfim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber em relação a ele, pode colocar no comentário aqui. E é aquilo, né, pessoal? Se vocês gostaram, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro do nosso conteúdo, dá o like se gostou, se não gostou, dá dislike, também comenta por que você não gostou para eu conseguir evoluir aí e melhorar cada vez mais, tá? E siga também nas redes sociais lá, que eu vou estar postando várias coisas bacanas para vocês, alguns conteúdos que eu tiver ali em processo de produção, eu vou colocar umas fotos, então já vou dar meio que um spoiler, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.